Olá, seja bem-vindo a mais um programa Toda Beleza e o assunto de hoje vai ser sobre relacionamento. E para isso, hoje nós temos uma convidada super especial que é a psicóloga Júlia. Tudo bem, Júlia? Oi, Amanda. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer. Prazer é todo meu. Seja bem-vinda. Obrigada. E, Júlia, como que funciona esse relacionamento de hoje? Porque hoje em dia é muita modernidade, né? Então, assim, eu vejo que os relacionamentos, eles estão mais na internet. Como que você vê o ponto de vista de um psicólogo, assim, para explicar isso é saudável, não é saudável? Hoje a gente fala muito de uma teoria, né, mais atual, que é a teoria dos relacionamentos líquidos, né? Então, essa questão do líquido se relaciona com a fragilidade de uma relação, do modo como ela não se estrutura como algo sólido, né? Então, um comportamento muito comum que a gente escuta falar, né, acompanha das pessoas que vivem, né, com a gente, são essas questões muito descartáveis. Então, as pessoas se relacionam e rapidamente não tem uma vinculação forte, né, não tem uma ideia de relacionamento estável, um relacionamento duradouro. Então, isso dá essa característica, porque as pessoas também não têm muito aquela responsabilidade que tinha antes entre as relações, seja de amizade ou até de amorosas, né? Relacionamentos afetivos. Então, hoje são conexões. Então, se eu não estou bem com aquela pessoa, eu me desconecto dela com facilidade. Eu bloqueio, eu paro de falar, eu deleto, né? Então, isso é uma coisa muito comum hoje em dia. Isso é verdade mesmo. E você falou de relacionamento líquido. Por que líquido? Relacionamento líquido, assim, porque é uma coisa mais instável, por conta da internet, as pessoas não levam mais tão a sério como antigamente. Justamente, esse termo líquido, ele vem para caracterizar essa questão de não ter uma estrutura, né? De não ter algo que realmente seja fixo. Então, a questão do líquido e do sólido, né? Quando a gente fala das estruturas, fisicamente falando, o sólido ele tem uma estrutura mais firme, né? Algo que a gente consegue ter uma concretude naquilo. O líquido, ele se esvai com muita facilidade, então as pessoas não têm esse compromisso, não querem ter mais um compromisso de um relacionamento. Então, esse líquido vem dessa questão do líquido mesmo como estrutura e da liquidez, então que é algo que tem uma durabilidade muito curta, né? Sim. Então, por isso que é um termo usado atualmente para caracterizar esse formato de relacionamento nesse novo período, né? Esse relacionamento moderno, né? Exatamente, relacionamento moderno. Né? E como que isso afeta as pessoas de alguma forma, no seu ponto de vista? Sim, afeta bastante, porque nós, como seres humanos, somos seres sociais, né? Então, a gente tem essa necessidade de se relacionar. E com essas questões de uma relação mais descartável, algo que dura muito pouco, as pessoas começam a criar uma questão de insegurança, né, de comprometimento da autoestima, porque aquilo acontece com tanta frequência que a pessoa começa a se perguntar, será que o problema sou eu? Porque eu não consigo encontrar ninguém dá certo comigo, as pessoas estão conversando comigo e simplesmente somem. Então, a pessoa tem aquele senso de inadequação, de insuficiência, né? E, além disso, essas relações acabam criando também, porque é muito no meio virtual, uma sensação de solidão, né? Porque as pessoas, elas conversam muito virtualmente. Então, quando não dá certo, quando elas não engajam num relacionamento que pode dar certo também, elas têm essa sensação de que estão sozinhas e que não vão encontrar ninguém. Então, isso afeta muito a questão psicológica, né, das pessoas. Com certeza. E também, hoje em dia, não tem mais aquela coisa olho no olho, né? Que nem antes. É muito ali na rede social mesmo. Até pessoas casadas, ao invés de discutir, conversar pessoalmente, acabam discutindo por um WhatsApp, né? Isso acontece muito. É muito comum. As pessoas... Perdeu-se um pouco essa habilidade de lidar pessoalmente com o outro, né? Porque a questão do virtual, ela traz um ambiente mais seguro, né? A gente sabe que a internet não é um ambiente totalmente seguro, inclusive oferece muitos riscos, né? Nessa questão de relacionamentos e tudo mais. Mas é muito difícil lidar com a rejeição. Então, assim, a rejeição por si só já é muito difícil. Se você tiver pessoalmente com a pessoa, isso tem um impacto muito maior do que se você tiver vendo isso no seu celular. Porque aí você está com raiva, você não gostou, você apaga a conversa, né? Você não vê mais aquela pessoa ali na foto e tal. Mas, pessoalmente, você tem que lidar com aquilo de uma maneira diferente. Então, as pessoas, elas estão
evitando esse contato físico, né? O contato físico, ele é feito, né, depois que você já conversou, que você criou uma segurança e tal, porque se não der certo, pelo menos você não vai ter uma questão pessoal ali de uma rejeição, de um sofrimento que é mais impactante mesmo no ponto de vista dessa pessoalidade, da relação pessoal ali, né? Presencial. Acho que a rejeição ali da pessoa presencial, eu acho que dói mais do que pelo celular. Muito. Pelo celular, talvez ela leve para um lado assim, não, mas daqui a pouco a gente se resolve, se não resolver também, fica ali no celular e pronto, Sim. acabou. Não precisa lidar com aquilo, né, pessoalmente. Sim, isso é mais difícil. Hoje em dia é um comportamento muito comum as pessoas quando têm alguma briga, ou é como você falou, né? Até as pessoas que já têm um relacionamento, atualmente elas costumam discutir pelo WhatsApp. Então vai resolver alguma coisa da relação em si, né? Não coisas do dia a dia, mas coisas da relação, e aquilo fica no celular. Então, assim, aquela coisa do olho no olho realmente falta. E aí, nesse sentido, a pessoa acaba se sentindo mais protegida, né, pelo celular. E aí tem até um comportamento comum que, assim, a pessoa, né, não num casamento, num relacionamento que já existe, mas a pessoa está se relacionando, daí aconteceu alguma coisa, às vezes ela nem vai bloquear, mas ela vai tirar foto do perfil. Porque aí fica parecendo que bloqueou, a pessoa fica preocupada, aquilo gera desperta um interesse. Então é uma estratégia, né, que a pessoa começa a usar para tentar lidar com aquilo, porque são ferramentas, né, virtuais, porque ela não está pessoalmente, então ela não vai desenvolver as habilidades pessoais de enfrentamento dela, de lidar com aquilo pessoalmente, né? É verdade mesmo. E você estava falando da parte de rejeição também, e hoje com a internet, eu acho que todo mundo busca um padrão que não existe, né, também. Isso também afeta, de certa forma, os relacionamentos. Sim, as pessoas têm essa questão de criar imagens na internet de uma vida que às vezes não é a real, né? E isso acaba atraindo as pessoas sempre para um perfil de idealização, né? Então isso acaba sendo algo que compromete a qualidade de vida das pessoas, compromete essa questão da autoestima, por sempre ter que seguir um padrão, né? Verdade mesmo. Júlia, nosso papo tá muito legal, mas não sai daí que já tem mais bate-papo para vocês sobre relacionamento, e o Toda Beleza vai para um breve intervalo e até mais. Olá, Toda Beleza está de volta e hoje o assunto é sobre relacionamento. E nós estávamos aqui, né, Júlia, falando Sim. sobre as dificuldades, né, os padrões que as pessoas buscam hoje nos relacionamentos, e isso afeta até mesmo nos casamentos, né? Sim, a gente ouve falar muito dessa questão de relações extraconjugais, né? Porque justamente existe uma questão que é a questão da afinidade, né? Que a gente tem isso como algo eletivo. A gente tem afinidade pelas pessoas por se identificar com elas, encontrar coisas, né, que são comuns. Então, muitas vezes no casamento a pessoa tem algum desgaste da própria relação em si e tal, e começa a pensar que poderia ter outra pessoa que tivesse os mesmos interesses que ela e tal, e tudo isso é muito fácil de você encontrar na internet, né, porque você vai num perfil de uma rede social, você começa a perceber que a pessoa tem afinidade com você, e aí aquilo se resolve com uma mensagem, né, com algo que você faz ali sem que a sua parceira ou seu parceiro perceba, e aí nesse sentido, essas questões de traição, até nessa nova era que a gente vive de relacionamentos, acontece muito nas relações virtuais, né? Porque a pessoa... com certeza. É fácil, né? Muito fácil, não precisa nem sair de casa para ir atrás de alguma outra pessoa, Sim. né? Que entenda, às vezes está passando por alguma dificuldade em casa, e aí fala, não, eu preciso conversar com alguém. E é muito mais prático, né? Às vezes está do lado do marido, da esposa, e está lá conversando com alguém, sem que ela perceba. Envolve um risco muito menor, né? Porque você
para você sair e se encontrar com outra pessoa, né? Isso causa, né, uma desconfiança, né? Isso é um comportamento que causa mais risco. E a pessoa ali no celular, o outro não sabe o que ele está fazendo. Então, é muito fácil ele estar ali e se envolver com outras pessoas, né? Com certeza. E por isso, talvez, esteja aumentando muito o número de divórcios, né? Sim. Porque hoje em dia as relações, elas duram muito menos, né, Júlia? Elas antigamente duravam a vida inteira. Hoje em dia, não. A pessoa casa, mas depois já tá querendo se separar. Sim. Né? Então, é bem complicado isso. É nesse sentido que esse termo de relações líquidas é usado, né? Porque mesmo que a pessoa não tenha se conhecido pela internet, não seja uma relação virtual, o fato de tudo ser muito rapidamente resolvido, a questão, né, da gente ter tudo com muita rapidez no mundo atual, de modo geral, faz com que as pessoas tenham essa baixa tolerância, às vezes, de você permanecer numa relação, não que você tem que ficar num sofrimento que você não está bem, mas essa tolerância que você, às vezes, precisa ter, porque os casais passam por fases difíceis, tem suas crises e tal. Mas aí é muito fácil, você rompe o relacionamento, você entra no aplicativo, tem muitas pessoas, né, ali para você tentar descobrir se você vai gostar ou não. Então, isso não causa a sensação falsa de que você vai ter muitas pessoas, mas acaba que o que a gente escuta muito, né, são ainda assim a solidão permanece, porque é tudo muito superficial, né? E por isso talvez também seja agora a era das pessoas com depressão. Sim. Né? Justamente por isso, porque elas buscam, tem muita gente na internet que lhe dá apoio, mas quando ela se vê em casa ali sozinha, aí ela fala, não, mas eu não tenho ninguém, aí talvez é o momento que bate aquela depressão na pessoa. Sim, é verdade, porque se a gente for pensar, assim, existe até essa questão teórica mesmo que fala que se a gente não tem relacionamentos de qualidade, a tendência é buscar isso pela quantidade. Então, se a gente for pensar numa questão de rede social com 500 amigos, 1000 amigos, isso é insustentável do ponto de vista de qualidade. Você não vai ligar para 500 amigos, sair com 500 amigos e ter uma relação saudável com 500 amigos, né? Então, isso acaba trazendo essa sensação de que você está ali vendo a vida da pessoa, você sabe sobre ela, mas você não tem um contato efetivo. Então, essa sensação de solidão acaba sendo um gatilho e um preditor para a depressão, né? E essas questões de sentimento de solidão, porque a pessoa, na verdade, está com vários seguidores, tem várias pessoas ali junto com ela no perfil, mas se ela precisa de alguma coisa, ela às vezes não encontra uma pessoa que ela possa, de fato, ligar, se encontrar e conversar, né? Sim, e até mesmo, às vezes ela até acha que é amigo dela, e aí no momento que ela entra em contato, às vezes com a pessoa dá alguma resposta que ela não estava esperando, também gera uma frustração nela, né? Porque Sim. Às vezes a pessoa cria realmente uma expectativa de que são amigos dela. Sim. E não são. Isso Nem acontece sempre. no mundo, muito a questão dos adolescentes, principalmente, né? Verdade. Porque a fase da adolescência é caracterizada por pertencimento, por grupos. Então, se você tem muitos amigos, se você tem pessoas no seu perfil, isso te dá uma sensação de pertencimento. Mas aí, depois, quando você realmente passa por uma dificuldade, você vê que as pessoas não demonstram que você é importante ou que estão ali com você, é o momento que a gente tem essa frustração, porque na hora que você olha no seu perfil, você acha que tem muitas pessoas ali, né? Mas quando você precisa de fato, às vezes realmente não tem ninguém. E aí é nesse momento que vem a frustração por conta dessa questão muito líquida mesmo, muito descartável, né? Até nas amizades mesmo, né? Acontece alguma coisa, a pessoa bloqueia, a pessoa não fala mais, não resolve, né? Não conversa. Sim, verdade. E também tem a questão, você estava falando de seguidores, né? Às vezes a pessoa tem 500 amigos e na verdade não tem nenhum ali para contar naquele momento difícil. Mas também tem aquelas pessoas que não tem muitos amigos e se sente excluído também, né? Que não tem lá 100 seguidores e falar, não, mas por que todo mundo tem 500? Sim. E aí a pessoa acaba se sentindo excluída também daquele meio por conta disso. Isso acontece também? Sim, a pessoa acaba criando uma questão de padrão, né? Então, se as pessoas têm tantos seguidores, têm tantos amigos e eu tenho poucos,
a pessoa tende a atribuir aquele problema para ela, como se ela tivesse alguma questão e por isso ela tem menos amigos. Então isso acaba fomentando aquela questão da rejeição. A pessoa sente que ela não é legal o suficiente, né? Não é atrativa o suficiente para ter mais seguidores ou mais amigos. E aí a pessoa acaba ficando frustrada também em relação a isso. Hoje em dia as pessoas vivem muito, né, na internet. Você vê, tá todo mundo com o celular, às vezes tá todo mundo almoçando junto, mas tá todo mundo no celular. Ninguém tá conversando, né? Ninguém conversa uma com a outra, assim. Não tem mais aquela coisa. Às vezes tá em casa jantando até mesmo com o seu marido, com sua mãe, e aí você se pega, de repente, os dois no celular, né? Sim. E ninguém conversando ali. Não tem mais aquela coisa de sentar e realmente ter aquela conversa, como foi seu dia, Sim. né? Isso não existe mais. Aquela atenção, né? Aquela que atenção. Todo mundo precisa, né? E a gente vê muito comum hoje, até se você vai no restaurante, realmente a gente observa na mesa todo mundo, cada um no seu celular, né? E aí essa questão do olho no olho, do contato pessoal, que a gente precisa dessa questão afetiva, acaba faltando. Então isso também é algo que é negativo nesse sentido, né? Porque falta o contato pessoal e cada um fica no seu mundo ali. Sim. Imerso nas suas relações, nos seus compromissos, mas tudo voltado no celular e tal, e não compartilha os momentos juntos, né? Com certeza. Júlia, nosso papo tá muito bom, mas eu vou chamar um breve intervalo. Não saem daí que o Toda Beleza volta já. Olá, Toda Beleza está de volta e nós estávamos aqui falando sobre relacionamento e agora a Júlia vai falar um pouquinho sobre os relacionamentos entre pais e filhos, né, Júlia? Que isso daí também hoje em dia está muito superficial, né? Por conta da internet mesmo. Qual que é a maior dificuldade assim que você vê como psicóloga para lidar com esse problema agora da atualidade que é a internet, né? O problema não, né? Pode ser problema, pode ser a solução. Sim, com certeza. Mas em algumas áreas da vida isso pode realmente prejudicar, até mesmo na criação de um filho, por exemplo. Eu acredito que assim, tudo na nossa vida com equilíbrio não faz mal, né? Então, inclusive, o uso do celular, da internet, traz muitas coisas boas, né? O acesso à informação. Certeza, muita isso é muito importante, mas se a gente não souber dosar isso acaba sendo prejudicial. Então, em relação à questão dos pais e filhos, hoje existe uma questão muito forte também dos pais ficarem no celular. Então, os pais ficam no celular e as crianças têm notado isso e se sentido excluídas ali, porque elas chegam da escola. Porque, assim, uma coisa é fato. A gente não escuta falar muitas queixas assim das crianças, dos pais trabalharem, dos pais deles estarem na escola. Isso aí é normal. A questão é a qualidade da relação quando você está junto. Então, hoje, os pais chegam em casa, em vez de fazer uma tarefa junto, de perguntar como foi o dia, de brincar, conversar, ficam no celular. Então, isso tem sido uma queixa bem frequente, né? Tem algumas pesquisas que até apontaram realmente isso, essa queixa das crianças, dos pais ficarem muito no celular. Porque até então, tinha muito essa questão das crianças ficarem muito no celular. É o que tem se falado muito, né? Crianças e adolescentes ficam muito no celular, as pessoas se preocupam, ficam muito no celular. Então, assim, hoje a gente percebe que não são só as crianças, os pais também têm apresentado esse comportamento. E isso gera ali um afastamento, um distanciamento da questão dos pais com os filhos, porque não tem essa relação de proximidade, de afeto. E isso altera bastante, porque a criança se sente mal com isso. Ela se sente rejeitada, né? Ela acha que o celular tem mais importância que ela, né? Porque para o pai estar ali no celular tanto tempo e não poder dar uma atenção, realmente a importância que o celular tem é maior do que ela para o pai. Então, isso também acaba prejudicando muito as relações familiares, né? Realmente o que importa de verdade não é a quantidade. É realmente o que você falou, é a qualidade, né? Não tem problema os pais saírem para trabalhar, né? Colocar numa escola cedo, porque hoje em dia tem que trabalhar, né? Sim. A mulher e o homem, eles têm que trabalhar. Hoje está tudo muito caro, não tem como, não existe mais aquilo, só o homem trabalha e a mulher fica em casa. Exatamente. Né? Mas o momento que está junto
tá perdendo a qualidade, então, também no relacionamento dos pais com os filhos. Porque assim, de fato, né, na minha experiência clínica, eu nunca escutei nenhuma queixa, tanto de criança quanto de adultos que foram crianças, sobre os pais trabalharem, os pais terem suas questões de vida normal, né, de trabalho para sustentar a casa e tal. Mas o que a gente escuta é essa questão de quando estava junto, quando podia dar atenção, não dava, né, fazia distinção, fazia descaso em relação à questão da emoção, do sentimento da criança. Então, tudo isso é o que entra nessa questão da qualidade, porque mesmo que você trabalhe, que você tenha seus compromissos, você vai encontrar o seu filho à noite, você, né, tem que fazer uma tarefa com ele, conversar. Deixa o celular de lado, Sim. né? Hoje em dia muita gente trabalha no celular também, né? Exatamente. Então chega em casa, aí vai responder. E às vezes não é nem por mal, né? Às vezes está trabalhando, mas a criança acaba se sentindo rejeitada. Sim. Eu acho que é importante a gente organizar o nosso tempo, né? Porque se a gente viver em função do trabalho, de fato, sempre vão ter coisas pra gente resolver, né? Sempre vão ter várias situações que vão demandar a nossa atenção. Mas a gente precisa separar esse tempo, assim como a atenção para a família, como a atenção com a gente mesmo, o nosso tempo de lazer. Isso tem que ser programado, assim como a gente programa nossas consultas médicas, nosso tempo de esporte, a gente tem que programar um tempo de descanso. E aí, nesse sentido, é importante deixar o celular de lado, né? Se relacionar com as pessoas. Então, isso tem que ser algo, né, que a pessoa coloque como uma prioridade, algo importante, porque senão, de fato, o celular vai chegar mensagem, vai chegar um e-mail, vai ser uma ligação do chefe, sempre vai ter aquele senso de urgência que não acaba nunca, né? É uma coisa que continua. Se a gente não parar, se a gente não colocar isso como algo que a gente tem que fazer, a gente vai ficar em função do celular, em função das relações ali naquele meio virtual. Sim, e isso acaba gerando um vício também, né? Sim. Pode gerar um vício, assim como existem vários outros tipos de vício, isso pode ser um vício também. Não só para os pais, mas para qualquer outra pessoa. E aí acaba se isolando e aí entra naquela parte que a gente estava falando. Sim. Tem depressão e aí vai virando um ciclo que a pessoa vai cada vez se afundando mais. Sim. Né? E aí que tá o perigo, né, Júlia? Exatamente. E já tem sido, né, catalogado algumas questões de tratamentos mesmo para vícios em celular e tal. Então, isso é algo que está acontecendo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque o celular tem tantas funções que se a gente realmente, né, ficar ali, a gente vai ter sempre alguma coisa para fazer, né? Um e-mail, uma mensagem, um jogo, um filme, né? Hoje a gente faz coisas no celular que a gente antes fazia pela TV. Então, assim, o que você não faz no celular? Você faz tudo no celular. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão realmente a tendência é você se isolar, ficar no mundo virtual, e aí você perde essas habilidades sociais que a gente chama, que são as habilidades de convívio com as pessoas. E aí você tá ali, você não consegue mais estar num barzinho ou estar num lugar, conversar, olhar no olho, porque começa a criar essa questão de você ficar bloqueado, porque você só sente realmente à vontade, confortável, seguro com o celular. E aí isso começa a ser um problema, porque afeta a vida da pessoa, a vida funcional, a vida dela com a família, no trabalho, com os amigos, né? Inclusive no trabalho tem questões, né, das pessoas levarem com certeza. Punições, às vezes, advertências, né, por ficarem no celular durante o expediente, né? Sim, porque interfere, né? Sim, tira atenção, né? Tira atenção, exatamente. Aí acontece algum problema, alguma coisa na família, pronto, já respondeu, já perdeu toda aquela atenção no trabalho e aí volta. Por isso que muitas empresas proíbem, né, o uso de celular durante o trabalho. E isso daí é muito real. E você falou também do olhar no olho. Hoje em dia as pessoas não olham mais no olho para conversar. Sim. Você vai conversar com a pessoa ela fica desviando o olhar e já entra nessa parte também, né, que ela já não consegue mais se socializar ali. Sim. No celular, conversa, e que é uma beleza, mas chega na frente, a pessoa não consegue mesmo conversar, com um assunto simples que seja. Ela vai perdendo essa habilidade, né, de convívio. Vai perdendo a habilidade. De conversar. E outra, chega uma hora que, assim, você tá ali num perfil, que você cria tantas coisas que às vezes não estão relacionadas à sua identidade, a quem você é. Então, essa questão do autoconhecimento também acaba se vinculando a esse uso excessivo de internet, a essa questão de criar situações, criar perfis, criar fotos que às vezes não são coerentes. Então, a pessoa fica tão insegura que daí envolve a questão de ela não ter
ter habilidade social e dela tá com a autoestima tão afetada que ela se sente muito insegura de se expor e de estar ali pessoalmente, olhando no olho de alguém, conversando, porque ela se sente mal, ela já não sabe mais nem quem ela é, né? Então, isso tudo afeta muito, né? A gente tem que por isso tudo tem que ser dosado na vida, né? Tudo que é demais, em excesso, prejudica, né? E assim, se a pessoa já está se vendo nessa situação, ela tem que buscar um profissional, né, capacitado para conversar e tentar mudar isso, né? Para não virar uma bola de neve. Por isso que é bom sempre ter um terapeuta, alguém para conversar, né? Porque às vezes a pessoa que está dentro daquela situação também não enxerga, né? Que é aquilo que está prejudicando. Às vezes ela põe a culpa em muitas outras coisas também e não vê que pode ser simplesmente o celular que esteja prejudicando a vida social dela. Sim, às vezes a pessoa na situação não consegue perceber, né? Então, um profissional com a visão, né, técnica e uma visão mais neutra consegue visualizar isso. Então, às vezes a pessoa chega com uma queixa, eu e meu marido a gente não conversa mais, a gente não fica mais junto e tal, mas aí a pessoa não percebe que ela mesma, quando chega em casa, já fica no celular, já fica falando, né, nas redes sociais, já fica procurando outras coisas e ela não consegue ver o marido, ou vice-versa, né, o marido, a esposa e tal. Então, porque existe um exagero, né, a pessoa não sabe a hora de parar. Então, é nesse sentido que a gente tem que buscar um equilíbrio, porque, de fato, tudo que é exagerado traz um prejuízo na nossa vida, independente do que seja, né. Então, a questão dessas relações líquidas, das relações, né, dessa modernidade agora, a gente tem que ter saber dosar isso. Então, eu não posso descartar o outro, eu não posso simplesmente ignorá-lo, parar de falar ou bloquear se eu quero falar alguma coisa. Tem muitas pessoas que terminam relacionamentos pelo celular, né? Mandam mensagem, depois já bloqueia a pessoa, quer dizer, não tem chance nem de responder e tal. Então, assim, a gente tem que ter resgatar essa questão do convívio, do respeito, do olho no olho, né? Da gente se colocar no lugar do outro e de ver o ser humano, né? Não é tudo uma máquina, né? Sim, é ser humano mesmo. Exatamente. Né? Buscar mais aquela sensibilidade, pensar no que o outro pode estar passando, né? Se colocar realmente no lugar da outra pessoa. Porque quando você pensa, eu gostaria que fizesse isso comigo, não. Então, por que eu vou fazer isso com o outro, né? Porque tudo é muito rápido, né? Muito rápido. Não quero essa pessoa. Aí você entra no aplicativo, são tantas pessoas ali, tantos perfis que você fala, nossa... É um catálogo, exatamente. Né? Você sozinho não vai ficar, né? Só que daí, realmente, você vai tendo esse comportamento de forma recorrente, isso vai gerando uma frustração, porque no final das contas, é algo tão superficial que você fica vazio, né? É verdade mesmo. Júlia, adorei nosso bate-papo. Espero que vocês de casa tenham gostado também. Quer deixar seus contatos para quem está em casa? Sim. Eu tenho uma página, né, no Instagram profissional que se chama psico_Giulia. E o meu telefone, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, conversar, é o 98819-2452. E muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito feliz. Seja sempre bem-vinda aqui. Eu adoro esse nosso bate-papo. Sempre você traz muita coisa legal, muito assunto interessante, que são assuntos atuais, que as pessoas de casa, né, eu acredito que muita gente se identifica com isso. Então, isso é muito importante esclarecer, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo Toda Beleza.